Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Molica de Mendonça, seja bem-vindo ao canal. Esse nosso encontro nós vamos falar sobre taxas e capitalização. Se esse conteúdo é relevante para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. E vamos começar. Então nós temos aqui, que a gente vai começar a trabalhar com alguns temas bem interessantes aqui, que são taxa nominal, taxa efetiva, taxa real, taxa aparente, tudo isso dentro do regime de juros compostos. Então, o que acontece? Olha só, para poder a gente entender um pouquinho essa questão da capitalização, o que seria uma capitalização mensal? É uma capitalização que ocorre todos os meses, todo mês ocorre uma capitalização. E o que é uma capitalização anual? É aquilo que ocorre apenas uma vez no ano. Então, se nós tivermos assim, olha só, a taxa é de 12% ao ano com capitalização mensal. Significa que ela é 12% ao ano, mas ela é capitalizada todo mês a taxa de 1%. Ok? Agora, se eu falar assim, a taxa é de 12% ao ano e não disser mais nada, então ela só vai ser capitalizada uma única vez, só uma vez no ano. Entenderam? Então, se tiver escrito assim, há uma taxa anual de 12% com capitalização mensal. Então, significa que todo mês ele vai ser capitalizado. Se eu disser uma taxa de 12% ao ano, vai acontecer uma única vez, não vai ter nenhum tipo de capitalização ao longo desse período aí. Tá? Então, quando a gente fala sobre capitalização, o que é capitalização? É um processo de incorporar os juros ao capital em intervalos regulares, no regime de juros compostos, e a cada período que a gente está desenvolvendo aí, e de forma que o saldo ele cresça e renda juros sobre juros. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que observar, que em juros compostos, o tempo da taxa tem que ser igual ao tempo do prazo. Tá? Então, sempre a gente tem que trabalhar com isso. Tá? O tempo da taxa é o tempo do prazo. Então, em juros compostos, a taxa aí é o período de capitalização e deve estar alinhados. Então, o que acontece? Quando eu trabalho com períodos de capitalização, eu vou trabalhar muito com taxas proporcionais também. Tá? Apesar das taxas proporcionais, elas não serem equivalentes. E por quê? Porque o dinheiro ele não rende da mesma forma se ocorrer uma mudança na frequência. Tá? Então vamos agora entender a diferença entre taxa nominal e taxa efetiva. Taxa nominal é aquela que ela é o que vem escrito, tá? E ela, por exemplo, eu tenho um título que a remuneração dele é 12% ao ano com capitalização mensal. Tá? Então olha só, 12% ao ano é o título, só que a capitalização ocorre mensalmente. Ou 12% ao ano com capitalização semestral, ou seja, 12% ao ano, mas semestralmente vai ocorrer uma capitalização. Ou 12% ao ano com capitalização trimestral, ou 24% ao ano com capitalização trimestral. O que significa 24% ao ano com capitalização trimestral? Ou seja, a cada trimestre essa taxa vai sofrer uma capitalização. Tá? O que acontece? Essa taxa nominal, ela é taxa efetiva? Não, ela não é taxa efetiva. Então, se eu só falasse assim, 12% ao ano, tá? Se eu falar 12% ao ano, significa que é 12% ao ano com capitalização anual. Então, se o problema ele não informar a capitalização, então 12% ao ano seria uma taxa efetiva. Tá? Agora, 12% ao ano com capitalização mental ou 12% ao ano com capitalização semestral, quando eu tenho assim com capitalização, tá? X% com capitalização, ele não pode ser considerado como taxa efetiva, isso é taxa nominal. Agora vamos ver o que é a taxa efetiva. A taxa efetiva é aquela que eu posso usar na fórmula. A taxa nominal eu não posso usar na fórmula. Então eu posso olhar, taxa nominal, não pode usar na fórmula. A unidade da taxa é diferente da capitalização, então é outra observação importante em relação à taxa nominal, e aí eu coloquei esses exemplos aí. A taxa efetiva, ele já pode ser usado direto na fórmula, o que a gente chama de taxa verdadeira. Tá?
A unidade da taxa, ela coincide com o tempo de capitalização. Então, 1% ao mês com capitalização mensal, claro. 12% ao ano com capitalização anual. 24% ao ano com capitalização anual. Só que a gente não usa, a gente nem fala 1% ao ano com capitalização mensal. É 1% ao mês. 1% ao mês já diz que ele é com capitalização mensal. 12% ao ano, pô, parou. Ela é com a capitalização anual, apesar de não precisar de falar. Então, a dica ali embaixo é, se o problema não informar a capitalização, então é a taxa efetiva. 24% ao ano, com a capitalização anual, 24%, tá? Ou 24%. Então, ali, ó, se eu colocar 1% ao mês, é a mesma coisa de ser 1% ao mês com capitalização mensal. Se eu colocar 12% ao ano, 12% ao ano é a mesma coisa de eu falar 12% ao ano com capitalização anual. Então, não se usa colocar isso com capitalização se é a taxa efetiva, tá? Agora, a taxa nominal, você percebe que é diferente, tá? Então, nós temos a unidade da taxa, ela difere da unidade de capitalização, ou seja, 12% ao ano com capitalização mensal, tá? E aí, quando eu trabalho e eu tenho no meu título essa taxa nominal, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar essa taxa nominal em taxa efetiva. Então, como que eu transformo essa taxa nominal em taxa efetiva? Tá? Como é que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que dividir a taxa pelo tempo da capitalização. Tá? Então, por exemplo, 12% ao ano com capitalização mensal. Então, são quantos meses tem um ano? 12. Se tem 12 meses ao ano, então eu vou pegar 12% e vou dividir por 12. Então, eu vou ter aí 1% ao mês. Né? Porque aí eu vou ter que transformar essa taxa para o período da capitalização. 12% ao ano com capitalização semestral. Né? Com capitalização semestral. Quantos semestres tem um ano? 2. Então, eu vou pegar 12% e vou dividir por 2. Então, eu vou ter aí 6% ao semestre. 12% ao ano com capitalização trimestral. Eu vou ter que dividir para o prazo da capitalização. Qual que é o prazo da capitalização? Trimestre. Então, eu vou ter aí 12% dividido por 4, que é igual a 3% ao trimestre. 24% ao ano com capitalização trimestral. Então, eu vou ter 24 dividido por 4, vai ser igual a 6% ao trimestre. 24% ao ano com capitalização quadrimestral. Então, vai ser 24 dividido por 3, que é igual a 8% ao quadrimestre. Tá? É assim que eu tenho que fazer. Então, eu transformei a minha taxa nominal em taxa efetiva, dividindo aí a taxa pelo tempo de capitalização. Tá? Bom, e aí como que é a fórmula aqui? A fórmula é a minha taxa efetiva é igual à minha taxa, né, que é a minha taxa nominal, dividido pelo tempo de capitalização. Tá? Essa que é a fórmulazinha aqui. E se alguém perguntar, qual será a taxa efetiva anual de uma taxa anual? Porque aqui está muito fácil, ó, 12% ao ano com capitalização mensal é a minha taxa efetiva de 1% ao mês. 12% ao ano com capitalização semestral é a minha taxa efetiva com 6% ao semestre. 12% ao ano com capitalização trimestral é a minha taxa efetiva de 3% ao trimestre. 24% ao ano com capitalização trimestral é a minha taxa efetiva de 6% ao trimestre. 24% ao ano com capitalização quadrimestral é a minha taxa de 8% ao quadrimestre. Tá? Ótimo. Aí agora vem a pergunta, qual será a taxa efetiva anual de uma taxa nominal de 12% ao ano com capitalização mensal? Entenderam? Qual é a taxa efetiva anual de uma taxa nominal de 12% ao ano com capitalização mensal? Então, a minha dica é o seguinte, quando acontece isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 12% ao ano com capitalização mensal e transformar isso. Então, quer dizer, qual que é a minha taxa efetiva mensal? Vai ser igual a 1%. 12% ao ano dividido por 12 é igual a 1% ao mês. Né? 1% ao mês. Correto? Agora eu tenho que pegar 1% ao mês e jogar para ano novamente. Como é que eu vou usar? Usando aquela fórmula que nós vimos
da taxa equivalente. Qual que é a fórmula que nós vimos da taxa equivalente? I procurado é igual a 1 mais I conhecido elevado ao número de dias da taxa procurada sobre o número de dias da taxa conhecida, vezes 100. Tá? É assim que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Então, nós temos aqui, olha só. Encontra a taxa efetiva anual a partir da taxa nominal. Tá? Então, a taxa nominal, para que eu possa transformar a taxa efetiva pura, eu vou ter que fazer o quê? Pegar a taxa, dividir pelo tempo da capitalização. Então, 12% ao ano com capitalização mensal é uma taxa efetiva de 1% ao mês. Para poder encontrar a equivalente anual, eu vou ter que achar a taxa equivalente por meio daquela fórmula. Tá? Então, nós temos aqui I procurado sobre 1 mais I conhecido, número de dias da taxa procurada sobre o número de dias da taxa conhecida, menos 1 vezes 100. Tá? O que seria essa taxa efetiva aqui? Essa taxa efetiva aqui vai ser igual a minha taxa efetiva vai ser igual à taxa nominal sobre o tempo de capitalização, ok? Então, fazendo esse cálculo agora, taxa nominal, para eu transformar isso em taxa efetiva, eu dividi 12% ao ano com capitalização mensal, ou seja, 12% por 12 vai ser igual a 1% ao mês. 12% ao ano com capitalização trimestral, como é que eu vou fazer isso aqui? É 12% dividido por 4, que vai ser igual a 3% ao trimestre. 24% ao ano com capitalização trimestral, vai ser 24 dividido por 4, que é igual a 6% ao trimestre. Então, nós temos a nossa fórmula agora. Tá? E agora, como é que eu acho minha taxa efetiva anual? Eu vou ter que pegar esse 1% e vou ter que trabalhar essa questão da taxa conhecida, da taxa procurada da taxa conhecida. Então, se eu quero saber qual é a anual, então eu estou procurando a taxa de ano. Tá? Vai ser 1 mais. Qual é a minha conhecida? 1% ao mês, está aqui. Elevado a número de dias da taxa procurada. É ano? Quantos dias tem um ano? 360 dias. No número de dias da taxa conhecida, o que acontece? É 1% ao mês, então aqui embaixo é 30. Então vai ficar 360 sobre 30. Menos 1 vezes 100. Então, ela vai ser igual a 12,68% ao ano. Vamos pegar essa outra aqui agora. 12% ao ano com capitalização trimestral. Então, eu tenho aqui qual que é a minha efetiva, é igual a 3% ao trimestre. Agora, eu quero transformar isso aqui para ano. Eu vou ficar só, e ano vai ser igual a 1 mais 0,3. Quantos dias tem um trimestre? 90 dias, não é isso? Sobre o número de dias da taxa conhecida, qual que é o número de dias da taxa? O número de dias da taxa procurada, 360 dias. Qual é o número de dias da taxa conhecida? 90 dias. Vou colocar 360 sobre 90, menos 1 vezes 100. Eu vou encontrar 12,55% ao ano. Se eu pegar 24% ao ano com capitalização trimestral, ele vai ser 6% ao trimestre. Então, na hora que eu jogo ele para ano, como é que vai ficar? E ano vai ser igual a 1 mais 0,06 elevado, qual que é o número de dias da taxa procurada? Igual a 360 dias. Qual que é o número de dias da taxa conhecida? Quadrimestre. Quantos dias tem um quadrimestre? Tem 120 dias. Isso aqui vai me dar uma taxa de 19,10% ao ano. Certo? Então, um macetezinho aqui para poder a gente ver em relação aos passos. Olha, primeiro a gente tem que ler se a capitalização foi informada. Se ela não foi informada, então a taxa nominal vai ser igual a mesma à efetiva, ou seja, é a efetiva. Tá? Se não, eu vou fazer o que? Eu vou ter que converter. Tá? Se a taxa for nominal, você vai dividir pelo prazo da capitalização para você encontrar, né, a sua taxa efetiva. Ajustar se o prazo deve bater com a taxa efetiva. Tá? Para a taxa mensal, você vai usar o prazo em meses aqui. E depois você vai fazer o cálculo, tá? Que só agora você vai aplicar a fórmula do montante ou buscar a taxa equivalente aqui. Tá? Isso aqui são os passos que a gente faz aí. E aí nós temos aqui um problema de um capital de R$1.000 a uma taxa de 6% ao ano, o prazo de um ano. Tá? Eu quero primeiro converter de nominal para efetiva. Então, a taxa nominal é 6% ao ano com capitalização mensal. Vou dividir pelo número de períodos.
Então, 6% ao ano. Qual é a capitalização mensal? Qualquer são 12 meses. Então, vai ser 6% dividido por 12, que vai ficar igual a 0,5% ao mês. Depois, eu tenho uma taxa efetiva. Qual que é a minha taxa efetiva? 0,5% ao mês. Tá? Como a capitalização mensal, a taxa rende 0,5% a cada mês. Então, se eu tenho uma taxa efetiva de 0,5% ao mês e o prazo de 12 meses, então, se eu for trabalhar quanto que isso aqui, quanto esses R$1.000 vai valer daqui a um ano, eu vou pegar 1.000 sobre 1 mais a taxa, que é essa taxa efetiva, elevado a 12. Né? Então, eu tenho aqui o meu montante que vai ser igual a 1.000 vezes 1,06168. Tá? Então, isso aqui é uma forma que eu tenho para poder trabalhar isso aqui. Eu vou encontrar aí como resultado 1.061,68. E o método B, né, que eu posso fazer um cálculo anual, eu posso encontrar, ao invés de fazer esse cálculo todo, eu posso encontrar qual é a minha equivalente, a minha taxa efetiva anual. Então, uma taxa de 0,5% ao mês, ela é 6,17% ao ano, quando eu jogo naquela forma do I procurado igual a 1 mais I conhecido, menos elevado ao número de dias da taxa procurada sobre o número de dias da taxa conhecida, menos 1 vezes 100. Então, eu tenho aqui esse meu montante, eu vou achar o mesmo montante aqui de 1.061,68 aqui. Tá? E, além, né, dessa questão da taxa conhecida, nós temos também que estudar aqui a parte da questão da inflação. E quando eu trabalho com inflação, eu tenho aí algumas informações. Primeiro, eu tenho que trabalhar com alguns conceitos. Primeiro conceito, o que é a taxa aparente? Então, essa taxa aparente, IAP, tá? É a taxa do contrato, é aquilo que está escrito no contrato, é a taxa aparente. O que é a minha taxa real? Tá? É o ganho efetivo, é o ganho real que eu tive com a compra. Tá? E a minha correção monetária, que é o ICM, tá? Que é a minha correção monetária, é a inflação do período, e essa inflação do período ela corrói o valor aí dessas taxas aí. Então, a fórmula que nós temos aqui é 1 mais a taxa aparente, que é a taxa que está escrito no título, vai ser igual 1 mais a taxa de inflação, né? Que aí eu tenho aí o fator de inflação, vezes 1 mais a taxa real. Certo? E aí, o que acontece? Na verdade, eu não fico somando uma taxa com a outra, não. Eu uso muito o efeito da multiplicação, tá? A gente não usa soma de taxa, não. Então, nós temos exercício aqui. Imagina só que nós temos aqui uma taxa real, que é o IR, né, que é igual a 12% ao ano. Eu tenho aqui uma inflação, que é o ICM, que vai ser igual a 35% ao ano. O objetivo é encontrar a minha taxa aparente. Então, como é que vai vir o cálculo passo a passo? Eu vou encontrar 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais a taxa de inflação. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais a taxa de inflação. Tá? E aí eu vou fazer a multiplicação. Então, 1 mais a taxa aparente é igual a 1,12 vezes 1,35. Então, o fator resultante que eu tenho aqui, 1 mais a taxa aparente é igual a 1,512. Eu retirando esse 1 aqui, né, cortando esse 1 aqui, eu vou ter uma taxa aparente de 51,2% ao ano. E aí a gente pode observar que existe uma diferença, né, em relação a esse resultando aí em 26,09% aqui. Então, eu tenho aqui, ó, a taxa aparente de 45%, eu tenho a taxa de inflação de 15%, tá? E aí, se eu tivesse feito a diferença, eu chegaria em 30%. Mas na hora que eu uso a fórmula correta do jeito que é, eu percebo que, na verdade, a minha taxa real ela é 26,09%. E aí nós temos aqui um exercício 3 que fala sobre a análise de rentabilidade. Eu vou aplicar 10.000, né, e esses 10.000 ele vai gerar 13.200 ao final de um período. E a inflação ela foi igual a 25%. Tá?
E aí eu quero encontrar o que? A taxa aparente. Então, para poder encontrar a taxa aparente, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui 13.200 dividido por 10.000, tá? Que vai ser igual a 32%. Substituindo esses elementos na fórmula aqui, 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais a taxa real, né? Eu vou encontrar uma taxa real de 5,6% ao ano. Então, na hora que eu vou fazer a interpretação econômica e tomada de decisão aqui, eu tenho aqui, né, que a taxa aparente ela é sempre maior do que a taxa real, né, quando existe inflação. Agora, se não tiver inflação, a taxa aparente ela é igual à real. Né? Isso para quê? Por que é importante a gente trabalhar com taxa aparente e taxa real? Para que a gente não possa ficar iludidos com números grandes no contrato, porque afinal de contas, às vezes você tem um processo de inflação que está corroendo o seu ganho. Qual é o risco dessa ilusão monetária? Porque taxa nominal elevada, ela não vai garantir o seu ganho real. Tá? Se a inflação ela for maior do que a taxa aparente, o ganho real ele acaba sendo negativo. Apesar de você imaginar que está ganhando dinheiro, você está perdendo dinheiro. Tá? E o indicador real, tá? Para avaliar investimentos ou endividamento, a taxa real é a única métrica que você pode confiar para saber se seu patrimônio está ou não aumentando. Correto? Então, espero que vocês tenham gostado, tá, dessa aula. E aí, vamos nos preparar para a próxima.